Bom dia, pessoal. Vamos lá começar mais uma lição nossa aí, ó. Lição da Escola Bíblica Dominical. A última lição, do nosso trimestre. Lição de número 13. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Você que é professor, você também que é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca essa aula vai ser muito importante para a sua vida. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o que é educação cristã, vamos falar um pouquinho sobre a questão a importância do ensino, E você que é professor, não perca essa aula, divulgue aí o nosso canal. É um canal para nós tirarmos algumas dúvidas, que amanhã já é domingo e você às vezes não teve tempo de se preparar. Então nós vamos fazer uma síntese aqui dessa lição do número 13. Olha só, leitura da Bíblia, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então vamos lá? Depois você se inscreve no canal aí, ajude a gente a divulgar a palavra do Senhor, divulgar a Bíblia e conhecimento, e aprender também juntos, Então se inscreve lá no canal. Vamos lá. O textual diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13, olha aí, ó. Esse é o nosso textuário, Paulo dando, ali, falando um conselho para Timóteo. Olha o que Paulo fala para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar. Então, irmãos, aqui só o textual ele já começa a nos despertar, Às vezes a pessoa começa a ler a Bíblia, às vezes a pessoa começa, estudar a Bíblia, começa até a ensinar. Você que é professor, tá começando agora a ensinar. Aí, por causa das dificuldades, você já está querendo parar, porque às vezes não está fluindo da forma que você quer, da forma que você pensava. Mas olha só a advertência que Paulo deixa para Timóteo e para nós: persistir. Persistir quer dizer você continuar, porque você nunca vai chegar à perfeição se você não persistir. Imagine se alguém chega e manda: não, você não está cantando bem, você não está ensinando bem, você não está pregando bem. É lógico, você está começando agora, mas se você persistir, você vai ver que vai melhorar. Então é com a prática que vai vir, a perfeição. Ninguém se torna um alto profissional, um grande profissional, da noite para o dia. E assim também é no reino de Deus. Você não vai ser um grande pregador da noite para o dia. Você precisa cada dia estar melhorando. Então é por isso que é importante essa leitura hoje, esse estudo. Você que quer melhorar como professor, você que quer ser um bom ministro, você que quer, desenvolver no ministério, olha, persiste em ler. A outra questão é exortar e ensinar. O que é exortar? Às vezes você está chegando, falando para alguém, tentando chamar a atenção daquela pessoa ali, e você está vendo que não está surgindo efeito. Mas você continua na sua tarefa: olha, não faça isso. Você continua dando conselho, você continua chamando atenção ali com amor, que a pessoa, uma hora a pessoa ela vai te ouvir. Então a questão é: persiste. Então persistência tem que ser uma característica de você, professor. Você, ministro, precisa persistir em ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu fico com sono. Quando eu vou, estudar, eu começo a me dar aquele cansaço.
persistência é uma característica que você deve desenvolver. Amém? Esse é o tal textuário. A verdade prática diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus, tá vendo? Se você persistir em ler, você vai ver que a sua fé vai aumentar, né? A sua comunhão vai aumentar. Você sabe que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir televisão, não é ouvir novela, não é ouvir rádio, não. É em ouvir a palavra de Deus. E quando você está lendo a Bíblia, você está escutando Deus falar com você e a sua fé, ela vai aumentar. Então, por isso que é importante você ler a Bíblia, você estudar, que ao mesmo tempo que você está estudando, você está lendo, você está se alimentando. Então, textual, verdade prática, aqui você tem a leitura bíblica em classe, né? Segunda, terça, quarta. A leitura bíblica está em Timóteo, capítulo 1, versículo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. Não vamos ler para não tomar tempo, né? Nosso vídeo é bem rápido, eu não pretendo correr muito com ele, que você que é professor, com certeza já está lendo aí, que Paulo, versículo 6, começa assim, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Então, aqui você vai ver os conselhos de Paulo. Paulo está falando com Timóteo, para você ser um bom ministro, propõe essas coisas para os irmãos. Ou seja, leia, exorte, ensine, não fique aqui, rejeite as fábulas profanas, sabe aquelas coisas que não produzem questão de crescimento. Então, coisa sem nexo, né, que não vai trazer o crescimento espiritual. Então, sai fora disso. Eu lembro quando, na época da escolástica, eles ficavam naquela ideia, qual é a matéria dos anjos? Quantos anjos cabem numa ponta de um alfinete? Olha só, cada maluquice que não tinha nexo e não produzia nada. Então, abandona esses falatórios, essas fábulas. Essa é o conselho que Paulo está dando para Timóteo. E no versículo 8, só para a gente pegar uns versículos aqui, versículo 7, na parte B, ele fala assim, exercita-te a ti mesmo em piedade. Aqui, irmãos, professores, olha só, pegue essa aqui, professor, você que vai lecionar amanhã, vai lecionar nas próximas aulas, exercita-te na piedade. A piedade, irmãos, não é esse conceito que às vezes as pessoas entendem hoje. A pessoa piedosa, aquela pessoa, quietinha, aquela pessoa humilde. Isso não é piedade não, irmãos. Piedade, aqui você vai ver que piedade está falando sobre devoção. Piedade é exercite na oração, na devoção a Deus. Quando fala piedade na Bíblia, ela está relacionada à questão de oração. Uma vida piedosa, uma vida de oração. Então, se exercite na oração, ok? Esteja sempre com a vida ativa na oração. Então, não confunda piedade com humildade, entendeu? É diferente. Ok, professores? Alunos também. Então, vamos lá. Isso aqui é uma revista de professor que eu tenho, né? Aí tem os métodos, mas nós vamos para a introdução. A introdução fala assim: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e desenvolvimento do caráter do cristão. Então, primeiramente, eu quero que vocês, que estão me ouvindo, vocês que vão dar aula, foquem, irmãos. Vocês tenham um foco no que vocês vão falar. Nós vamos falar sobre educação cristã, mas deixe bem explicado para os seus alunos o que é educação. Porque educação, ela já vai, quando você
conceituar o que é educação, as pessoas vão ter já uma ideia do que você vai falar. Por exemplo, educação, ela tem vários conceitos. Você tem educação formal, educação informal, educação secular e educação cristã, né? E por aí vai. Aí você tem que conceitar o que é educação. E qual tipo de educação nós vamos trabalhar? Educação cristã. Ok? Educação cristã que nós vamos trabalhar. Aí aqui está falando, qual é a finalidade da educação cristã? A formação espiritual e desenvolvimento do caráter do cristão. Então, uma educação formal, uma educação que você recebe na escola, ela tem uma finalidade, né? Formar o que? Cidadãos prontos para o trabalho, prontos para a sociedade. A educação informal, ela também tem, né, os seus fins, né? E a educação cristã, ela também tem o seu objetivo. Então, toda educação, ela tem um objetivo. Você tem que deixar claro para, né, os seus alunos. Então, a sua igreja, ela quer formar o quê? Ela quer formar pessoas, né, com a desenvoltura espiritual e com caráter cristão. Esse é o objetivo. Você tem que saber, você está formando pessoas. Se temos professores espirituais, pessoas, né? Nós vamos ter alunos também espirituais. Mas se temos professores carnais, vamos ter alunos carnais. Então você precisa entender, você que é superintendente, também priorizar os seus professores, instruir os seus professores, para que eles possam, né, desenvolver mais e mais. Então aqui, ó, a finalidade da formação espiritual, ó, a finalidade da educação cristã é formar, né, espiritualmente e desenvolver o cristão, né, para que ele possa ser cada dia mais, né, parecido com Cristo. Então, você pontuar o que é educação: educação formal, educação informal, educação secular e educação cristã, já vai dar um up na sua aula, ok? Você pode até entrar na área educacional. Então, vamos lá, o ponto 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Olha só, a educação formal, a educação escolar, ela tem os seus livros, ela tem os seus currículos. Por exemplo, você tem, quando se trata da educação de base, você tem a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, que ela rege, né, o Brasil inteiro. Você tem os parâmetros curriculares, né, os PCNs, né? Tudo isso para nortear a educação secular, a educação, né, de escolar. Então, se você chegar numa escola, você não chega numa escola de um bairro e dá aula da forma que você quer. Não, existe um currículo, existe, né, a BNCC, tudo isso para nortear o ensino, tudo isso para nortear, né, o que vai ser ensinado, porque se tem um objetivo na formação daqueles alunos. Você não acha que a educação, ela é uma educação sem nenhum fim? Não, os alunos estão ali para aprender, porque o governo quer que eles se tornem cidadãos que integrem a sociedade, que eles vão trabalhar nas usinas, que eles sejam... Então, por isso que você tem famílias que colocam os filhos em determinadas escolas, que eles veem a linha filosófica da escola, vê que a educação daquela escola, por exemplo, particular, é uma formação, por exemplo, de cidadãos livres, daquela ideia de um grande profissional na área autônoma. Então, eles vão colocar o seu filho aonde ensine o menino a aprender a falar, a aprender a pensar. Isso aqui é uma questão que você possa entender mais sobre educação. Mas depois eu vou passar sobre isso, né? O eixo educacional.
Mas aqui na escola bíblica, o nosso currículo, o nosso livro-texto é a Bíblia, entendeu? No mundo secular, a BNCC e os parâmetros curriculares, né? Mas na escola bíblica dominical nós temos a Bíblia. Então vamos lá, ponto 1, o currículo adotado. A escola bíblica dominical é, por excelência, ensino bíblico. Então, na escola bíblica que estiver ensinando filosofia, se na escola bíblica estiver ensinando outra coisa que não seja a Bíblia, está errado. É lógico, a partir da Bíblia, você pode entrar em outras áreas, você pode entrar na área filosófica, você pode entrar nas áreas, né, sei lá, gramática, retórica, tudo isso você pode ensinar na escola bíblica, mas sabendo que tem que se passar pela Bíblia, porque a Bíblia é o livro-texto, ok? Então, vamos lá. Então, o ponto 1 está dizendo que o currículo adotado aqui é a Bíblia. E o material didático, as revistas que você tem, elas são revistas bíblicas, elas são baseadas na Bíblia. Então, você vê que quando você... O que é material didático, né? Nas escolas seculares, você chega lá e você vai ver os alunos com alguns livros. Aquele dali é um norte para ajudar tanto os professores como também a questão dos alunos, né? É um estudo orientado, entendeu? Mas isso não quer dizer que você, professor, vai ficar agarrado àquela revistinha. Você pode melhorar. Ainda essa revistinha aqui é um norte. Agora vai do professor, né, desenvolver mais, buscar mais. Então, mas sabendo que o currículo aqui é a Bíblia e as revistinhas são revistinhas bíblicas. Ok? Então vamos lá. Ponto 2, prática pedagógica. A prática pedagógica aqui, você tem que entender o seguinte. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia. Você, professor, precisa ter um método de ensino. O que é método? A palavra método quer dizer o caminho percorrido para se alcançar algo. Então, você prepara a sua aula. Você, né, eu vou usar dinâmica. O intuito é que os seus alunos entendam a mensagem passada. Não é você ficar, né, passando só conhecimento, não. Dando uma explanada de conhecimento. E se os alunos não assimilarem, eles não vai adiantar você ficar falando. Você tem que passar o conhecimento e ver se eles estão aprendendo. Então, a sua metodologia, ela precisa ser avaliada. É bom você fazer perguntas para ver se eles realmente estão aprendendo, deixar eles falar, se eles entenderam. Então, a sua metodologia, você precisa, né, estar sempre buscando melhorar a metodologia. Padrão ético e moral, isso aqui é importante. A escola dominical, ela tem por finalidade deixar os padrões bem fixados, padrões bíblicos, ok? Por que eu estou falando isso? Porque no mundo secular, o que prevalece é os padrões, né, que vão se modificando. Por exemplo, o padrão da moderna, onde tinha o pessoal que acreditava em absolutos, né, que todo mundo, que a família era de uma forma. Agora viemos para a pós-modernidade, aí já tirou o conceito de absoluto, tudo é relativo. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela continua sendo a regra, né, ética, moral, né? O que a Bíblia fala, ela continua, né, no mesmo patamar, ok? Então esse aqui é o padrão ético. E nós temos aqui agora o ponto 2, educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Olha só, o importante da educação cristã é que você começa a despertar o povo para ler, para estudar, né? Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Então, quando você está educando alguém, você está conduzindo ela no conhecimento. Olha só essa palavra aluno, salvo me engano, ela foi criada na época do iluminismo,
que quer dizer não luz, né? Ou seja, o aluno é aquele que não tem luz e o professor é aquele que vai trazer a luz do conhecimento. É impressionante, né? Mas quando você está instruindo uma pessoa, você está conduzindo ela no caminho do conhecimento, ela está crescendo, ela está progredindo, ok? Para Immanuel Kant, se eu não me engano, Immanuel Kant, ele falava que a educação, ela era aquela questão de desenvolver todas as faculdades do indivíduo. A educação, ela tinha por característica de desenvolver intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, né? Então, se você tem esse entendimento que educar é desenvolver o seu aluno, né, guiar ele para que ele seja um pensador, para que ele seja um grande estudante, para que ele seja uma pessoa com desenvoltura para falar. Qualquer dia desses nós vamos falar sobre as artes liberais, as 7 artes liberais. Nossa, isso é importante. Retórica, né? Essa ideia de gramática, a pessoa saber pensar, a pessoa saber falar, a pessoa saber escrever, né? As artes liberais, ela trabalhava muito isso. Então, para uma pessoa ser plena, a pessoa ser bem educada, ela tinha que saber, né, ter argumentos para saber passar o pensamento dela, saber escrever o que ela está falando. Isso é importante. Então, desenvolvimento, a educação serve para desenvolver o aluno, desenvolver a pessoa. E você, professor, quando você está ensinando, você também está aprendendo. Então, eu não vou tocar muito para frente, não. Você que gostou aí desta aula, nem vou terminar. Mas se você se inscrever no canal, se você, né, divulgar o nosso canal aí e botar lá que vocês gostaram, eu volto e dou a aula completa da escola bíblica, ok? Que aqui o ponto 2 é o objetivo da educação cristã. Toda educação tem um objetivo, né? O ponto 3, a capacitação dos alunos. Então, o que você está ensinando? Porque você quer capacitar os alunos, eles precisam ser capacitados. Entendeu? E o ponto 3 eu vou deixar para a próxima aula. É preciso ler a Bíblia diariamente, ok? Quero que vocês possam ter ficado com a metade dessa aula, que possa ajudar vocês, pelo menos para que vocês possam dar uma introdução, né, na escola bíblica. A paz do Senhor para vocês e até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal, ok?